Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. A gente sabe que todas as letras, elas se apresentam perante o Eterno, né? E a gente sabe isso através das letras do Rabi Asmunah Sabah. O Rabi Asmunah Sabah foi um rabino que existiu na época de Shimon Bar Yochai, e ele era muito sábio dentro das questões da Torá. E ele era chamado de o Velho, né? É, Então diz lá, né, que pelo que foi dito acima, segue-se que quem deseja contar uma mentira, é, ele terá sucesso se primeiro contar uma verdade. Ou seja, se eu desejo construir realmente uma mentira bem elaborada, eu tenho que pavimentar essa mentira o quê? Com uma verdade. Então eu pego um bloco de verdade, coloco, e aí dentro desse bloco de verdade eu vou usar como pavimentação para minha mentira. Então veja, aqui existe algo complexo, porque a mentira ela pode usar a verdade. E aí eu vou intercalando aqui. O que é isso que acontece? Então veja, a verdade ela existe, ela é intercalada com a mentira. E aí o que que acontece? A pessoa acaba então montando algo muito similar. Você não sabe definir o que é mentira e a verdade. Qual o exemplo que a gente pode usar? A própria árvore do bem e do mal, né? Ela é uma mistura de bem e mal, verdade e mentira, tá vendo? Então, verdade e mentira, e aí eu vou misturando essas realidades, e essas realidades elas se tornam uma só. E aí o que acontece? Isso dentro da mente do ser humano, ela causa uma desgraça, né? Na questão política, a gente vê isso. É, no, nos, nessas notícias fakes que a gente sabe que eles usam muito mentira e verdade. Eles têm que manipular a mente do ser humano. Uma vez que o ser humano acreditou naquilo ali, isso se torna, vamos trazer aqui mais para o nosso mundo, isso se torna uma realidade. O que parte do mundo das ideias é espiritual, porque se formou um bloco mental dentro da cabeça da pessoa. Então a pessoa acredita realmente naquilo ali. O meio que eu estou, o meio que eu vivo, a natureza, tudo que é controlado por Deus, por Hashem, vai fazer com que eu viva aquela realidade. Assim também é na nossa composição química. Nós sabemos que tem pessoas que têm depressão porque existem composições dentro dela que fogem ao natural do ser humano. E essa composição vai trazer para ela uma depressão, uma falta de interesse em algumas coisas, e etc. A gente sabe que tudo isso são possibilidades que são colocadas sobre o ser humano e que mostra que ele não tem o controle de nada. Isso a gente está falando de realidades, né, físicas que existem no nosso mundo e que está englobada toda essa situação.
O homem ele não pode escolher em qual direção ele deve andar no tempo e ele só caminha para frente, ele só vem, né, ele só tem um ponto de seguir em frente. Então ele vem de uma direção e vai em frente, segue, ele não para esse tempo. Então esse tempo é designado para ele sem que ele possa escolher realmente qual é a caminhada dele, para onde ele vai, o que ele vai fazer. Tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aí a pessoa ela pode estar passando por uma questão que às vezes não vai ser muito boa. Por exemplo, a gente pode ter todo um sonho. Olha, eu sonhei, eu estudei, eu fiz isso, mas aí existe alguma situação aqui que pode fazer com que a pessoa interrompa aquele sonho. Então aconteceu a situação aqui, olha, ela não era, né, algo legal, mas a pessoa teve aqui que interromper algum tipo de situação na vida dela. E aí, mesmo que ela tenha que seguir em frente, agora ela tem que tomar uma outra decisão mental de como ela vai dirigir essas coisas. Quer dizer, o que ela escolheu dentro dessa situação? A única coisa que ela pôde perceber dentro dessa situação, a única coisa que ela pôde realmente controlar foi a decisão que ela tomaria naquele momento. Na hora que a situação acontece, ela pode decidir passar por essa situação, ou seja, eu vou agir de uma forma boa ou ruim. Então a situação está aqui e a pessoa pode agir dentro dessa situação de uma forma boa ou ruim. E aí quer dizer que então a decisão, a intenção que ela usou aqui é o que contou, porque a ação em si ela não podia escolher. Ela não podia escolher se aquela situação ia acontecer ou não. Então ela, dentro daquilo que ela escolhe, da intenção que ela vai fazer aquela situação, é que vai ter a verdade sobre os atos dela. Então, percebendo assim, a gente sabe que a ciência já prova que antes mesmo que a gente nascesse, essa realidade que nós estamos passando agora, ela já estava desenhada, ela já estava construída no masal daquele ser humano e também no masal de toda a humanidade. E é desse nível que nós devemos subir. Essa caminhada espiritual, ela começa aqui de baixo. Agora, ela funciona de acordo com aquilo que o Eterno define na vida da pessoa. A pessoa não escolhe nada, realmente, nem os pensamentos que ela vai ter é ela que escolhe. A intenção, então, a relação, ela pode às vezes ser ruim, ele pode tomar uma atitude ruim. Como a gente vai entender agora, apesar de tudo isso ser assim, não quer dizer também que a questão ela funciona tudo de uma forma aleatória, como se a pessoa ela já fosse dogmatizada para aquilo que ela vai viver. Na verdade, apesar de já existir a situação, o que acontece é que ela só vai ter aquilo na vida dela mediante os seus atos. Ou seja, ela aconteceu algo com ela e ela então, mediante a intenção de que ela está fazendo tudo, ela joga essa intenção para cima, ou seja, acima dessas letras hebraicas, ela bate nos tribunais celestes e volta para a pessoa. Então, quer dizer, independentemente de tudo que acontecer comigo, ela não vai acontecer também de uma forma inadequada para minha configuração. Então eu sei que vai acontecer justamente aquilo que é necessário para minha evolução como ser humano. Ou seja, é aquilo que eu devo entender para que a situação aconteça comigo. Ou seja, então eu tenho as situações que vão acontecer comigo e todas elas estão ligadas àquilo que eu jogo para o alto.
ou seja, aquilo que eu jogo para o cosmos, ou seja, a minha intenção. A minha intenção sobe e aí ela é espelhada aqui em cima, e aí o Tribunal Celeste, eles mandam para mim ali a mesma situação que eu mandei para cima. Então veja, o problema que está aqui, ele só se realizou, ele só foi concluído por causa da minha ação. Ou seja, não a ação em si, da minha intenção. Tá vendo? Então, a intenção, ela conta muito. Tudo que eu posso fazer pelo bem do próximo, ou eu posso fazer pelo meu bem. Geralmente, a gente faz tudo pelo nosso bem, a gente não faz pelo bem do próximo, né? Então, essa intenção que agora aconteceu, essa questão, ela vai ter que ser mudada, porque se ela não for mudada, a pessoa acaba tendo problemas, né? Mas isso tudo é natural. Isso não quer dizer também que a pessoa tendo esses problemas, né, da intenção dos atos, quer dizer, então eu não tenho que mudar a minha personalidade. Não, a personalidade não, mas eu tenho que mudar a minha intenção em relação a tudo que eu vou fazer. Então, se determinada situação aconteceu na minha vida, quem eu vou estar pensando? Somente em mim, ou eu vou estar pensando em todo o grupo? Eu estou pensando somente em mim, ou eu estou pensando em toda a humanidade? Qual é a situação que eu uso aqui nessa questão? E aí é isso que vai, então, fazer a diferença na questão da pessoa, se ela pensa somente nela ou se ela pensa no todo. Se ela tem a intenção de receber para si mesmo, ou se ela tem a intenção do coletivo. É isso que vai fazer parte exatamente dessa intenção que eu devo tomar. A gente geralmente nós pensamos somente em nós em primeiro caso. E aí é que está o mal. O resto, ainda que faça parte da nossa coletividade, tudo bem, eu desejo que você se dê bem, mas não tão bem quanto eu. Então eu me coloco em primeiro lugar em toda a situação. Isso cria entre nós e o Eterno uma diferença. Ou seja, a diferença que vai existir agora é que não tem como se diz, eu ser uma pessoa legal se eu sou diferente da própria divindade. Imagine se o Eterno, ele, por exemplo, botar aqui o Eterno, ele decidisse amanhã, olha, o cara é ruim, eu não vou deixar ele respirar, eu vou tirar o oxigênio dele. A gente sabe que existe, lógico, existe uma configuração, um tempo de vida para cada um, que a pessoa está aqui numa missão. Então aí o Eterno decide tratar as pessoas de uma forma diferente. O que vai acontecer? Vai acontecer, né, que ele vai estar igual a gente. Não, o Eterno ele não muda. Segundo Malaquias está escrito, eu, o Eterno, não muda. Eu sou uma coisa o tempo todo. Quem muda é o ser humano. Então, conforme o ser humano muda, eu também tenho que mudar a minha forma de agir com aquele ser humano, né? Mas só que aí a gente tem que entender que vão ter uns conceitos bem diferentes daquilo que a gente entende realmente como essas formas. A gente vai ver isso na letra Dalet, né? Na letra Dalet a gente vai conseguir entender porque todas essas coisas acontecem como elas acontecem. Então veja, eu sou diferente aqui, ó, eu sou diferente do Eterno, eu não sou igual, né? Então quer dizer, se eu sou diferente, é porque tem alguma coisa dentro da minha intenção que não é igual que o Eterno está, porque eu estou em recepção. Se eu só desejo receber, e a gente pode tirar isso como um tubo, né? Olha lá, eu estou aqui e eu sou um tubo, né? Todos nós somos um tubo. Então eu só recebo para mim mesmo, o que acontece? Eu acabo ficando entupido.
Eu não passo para o outro, eu não tenho essa ideia de passar para o outro essa divindade que desce através de mim. E aí eu acabo então ficando entupido, eu fico restringido, né? E ao invés dessa questão fazer bem para mim, eu acabo ficando colapsado, porque esse desejo ele toma conta da minha vida e aí eu não divido com o outro, tá vendo? Então, eu penso em mim em primeiro lugar, isso é meu, não é seu. Agora o ego foi crescendo, a alma foi sendo dividida. Com isso, o que que acontece? O mundo está colapsado, porque todo mundo deseja receber para si mesmo. Isso é diferente da Torá. Não que dentro da Torá você não precise sobreviver, mas você nunca olha o outro como um lucro. Na verdade, você quer ajudar o outro, sem contar com isso aqui. Então, você deseja ajudar o outro sem ver um cifrão em cima de todo mundo. E aí é que muda toda a história dentro desse conceito da Torá, de você poder ser uma pessoa altruísta, uma pessoa que não recebe para si mesma, ou seja, você não é um tubo fechado, mas você é um tubo aberto. E quando você é um tubo aberto, você fica igual ao eterno, você se torna um doador. Então você pode ajudar várias pessoas, né? Pode ajudar várias pessoas porque a partir desse momento você se torna uma conexão, tá vendo? Ó, conecta com um, que vai conectar com o outro, e aí as pessoas vão se ajudando, ó. Um vai conectar com o outro e vai fazer com que aquela pessoa possa chegar a esse estágio. Olha, eu tenho um aqui, esse se conecta com esse aqui é o tubo, né? Que vai ser o tubo de outro, que vai ter uma outra questão. E agora, nesse momento, a gente está imitando o eterno, porque todos estão semelhantes ao eterno, porque o eterno é só doação. Como ele é só doação, ele doa para todos. A pessoa recebe e ela começa, então, tá vendo? A doar também. Não é só a questão financeira, eu vou doar comida, eu vou doar, não. É tudo se tornar um só sentimento, um só pensamento. Então as pessoas elas começam a ser proativas. Ela não vive mais só para ela vive para ajudar outras pessoas. Isso faz com que a pessoa sinta o quê? Com que ela agora se sinta feliz. Então ela começa a viver no mundo igual do eterno, porque se o eterno é só doação, tudo que nós recebemos aqui, nada é nosso, nem o dinheiro, nem o corpo, nada. Isso aqui é só um período que a gente usa as coisas que são oferecidas para nós, né? A verdadeira realidade está no mundo espiritual. Então quer dizer que aqui eu tenho que me tornar altruísta. Geralmente a gente faz isso com os nossos pais, com os nossos filhos, etc. Não. Nós temos que nos tornar altruísta. No final, todo mundo vai ter que se tornar altruísta, ou seja, o mundo vai se tornar um mundo socialista, mas não esse socialismo que nós conhecemos e entendemos. Vai ser um socialismo muito diferente, porque no socialismo que nós vivemos, os líderes socialistas eles não vivem como as pessoas que eles querem ajudar vivem. Eles vivem no luxo, né? Dentro de um padrão de luxo, querem separar a humanidade em pequenos grupos. Todos são seres humanos e todos têm que estar sobre uma mesma régua, né? Todos têm que estar sobre essa régua política. E dentro dessa régua política, eles têm que então avançar nos seus conceitos. E dentro desses conceitos eles vão aprendendo através da Kabbalah como se tornar pessoas altruístas. E conforme eles vão se tornando pessoas altruístas, porque chegou o tempo que o Eterno desejou que esse ego, né, que envolve o ser humano seja quebrado,
Isso quer dizer que ele vai fazer uma cadeia de altruísmo. Ou seja, ele vai estar no meio de pessoas que também são altruístas e aí vai se formando uma cadeia, e essa cadeia é a cabala que vai ensinando as pessoas a fazer essa ligação, e através dessa ligação, então as pessoas podem alcançar. Nós não estamos preparados, isso existe um período, né, que nós chamamos de esse período. Ele é o período onde o CRI foi quebrado, ele vai ter que passar por todo esse processo de maceração, de entender que o ego faz mal, e aí sim ele vai estar apto para fazer essa corrente, porque já não vai ter mais essa questão da Sodoma e Gomorra. As pessoas elas vão se ligar, elas vão entender, elas vão tentar, ninguém vai subtrair de ninguém, ninguém vai desejar receber de ninguém, mas todos vão se unir. Você está vendo? E aí um vai ajudar o outro, mesmo que esse não deseje receber desse, esse aqui também não deseja prejudicar esse. Então, se esse faz uma ajuda para esse não vai querer receber de graça. Ele vai fazer tudo para que ele não prejudique esse. Só que se esse estiver numa situação mais básica, então ele é obrigado por esse sistema aqui a receber desse, tá vendo? E assim sucessivamente. Isso pode ser tudo, pode ser uma instrução, pode ser alimento, pode ser qualquer coisa, um abraço, uma conversa, tudo que nós temos no nosso dia a dia.